Glórias ao nosso Deus. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Ele é bom, Ele é digno. Ele é digno, Ele é digno. Mateus, capítulo de número 13, nós vamos ler o verso de número 44. Meus irmãos, antes da gente ler esse texto sagrado, você já notou, ou você tem notado, o quanto o mundo está triste, o quanto o mundo anda triste? Há poucos anos atrás, se a gente formos analisar, especificamente em 2021, eu me lembro de uma onda de suicídios acontecendo no meio evangélico. Não sei se vocês lembram desses fatos, mas muitos desses suicídios, inclusive, eram de pastores se suicidando. As pessoas estão doentes, o mundo está triste, o pecado parece que se tornou algo comum e está cada vez mais escrachado. Todos, sem exceção, carregam perguntas, questões dentro de si. Aonde estava Deus quando a tragédia aconteceu? Por que Deus não ouve o meu pedido de socorro? Porque existe um vazio em mim que ninguém consegue preencher, nada do que eu faço consegue preencher. E eu me pergunto quais as respostas que a igreja tem dado a essas pessoas. Quais as respostas que nós temos dado a essas pessoas? Quais são? Elas precisam, será que, de mais prosperidade? Será que as pessoas precisam de um pouco mais de dinheiro? Será que a sociedade precisa de mais dinheiro? Será que as pessoas precisam hoje fazer a campanha do poço ao palácio? Será que as pessoas estão precisando agora dos 5 pontos do calvinismo? Ou será que, se nós falarmos a respeito dos 5 solas da reforma protestante, é o que as pessoas precisam? No século XVI, os reformadores responderam às questões do seu tempo apenas com 6 letras: Cristo. Cristo é a resposta que nós procuramos. O maior problema da nossa geração e de outras que passaram é tentar buscar respostas certas nos lugares errados. Nós buscamos alento aonde não existe. Buscamos algo profundo em prazeres superficiais que não preenchem o nosso coração. Qualquer resposta que nós damos para esse mundo que não seja Cristo é uma má resposta, é uma mentira, é insuficiente. E, meus irmãos, Cristo é a resposta diante de qual todas as perguntas se calam. Cristo é a resposta. E eu quero falar hoje sobre Jesus Cristo, amém? Quero falar sobre Jesus. É tudo sobre Jesus, nada sobre nós. Verso 44 do capítulo 13 de Mateus. É um texto bem simples e bem curto. A Bíblia diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e o escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? Amém, irmãos? Vamos ler novamente, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Essa parábola de Jesus é uma das mais curtas da Bíblia, mas ela é simples, ela é bela, ela é cheia de significado. E ontem eu estava meditando na Escritura e me veio esse texto e
Meus irmãos, como é maravilhoso quando nós olhamos para a Escritura e o Senhor, Ele fala conosco através da Escritura. Nós conseguimos ouvir a voz de Deus, conseguimos olhar e achar a resposta que nós precisamos para todos os questionamentos que nós fazemos. A Bíblia Sagrada tem as respostas, meus irmãos, que nós precisamos. Isso me faz lembrar, quando eu leio sobre essa passagem, aqueles garimpeiros antigos, que eles procuram tesouros. E você sabia que os tesouros mais preciosos muitas vezes são achados na lama? Os tesouros mais preciosos são achados em lugares que ninguém gostaria de achar. Para nós, talvez não faça muito sentido, né? Nós lemos e fala, como é que pode alguém estar andando, caminhando, ele encontra um tesouro, e quando ele encontra esse tesouro, o homem a qual Jesus narra nessa parábola, ele vende tudo que ele tem, ele compra aquele campo por causa daquele tesouro. Jesus fala sobre essa parábola. Isso me faz olhar muito mais para o tesouro do que para o campo. E muitas vezes nós valorizamos apenas o campo. Muitas vezes nós valorizamos apenas o que está ao redor. Quem lembra quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Cristo não esteja em nós, não esteja no vaso. O vaso nada é, o importante é o que tem dentro do vaso. E o que tem dentro do vaso é justamente o mesmo tesouro que esse homem na parábola encontrou. E como eu disse, eles encontram tesouros aonde ninguém gostaria. Eles trabalham onde ninguém gostaria de trabalhar, mas acham aquilo que todo mundo gostaria de achar. E para nós, esse fato de esconder ou enterrar um tesouro é um pouco estranho, mas naquela época era extremamente comum, cultural, naquele tempo, na Palestina, eles fazerem isso. Não tinha bancos, eles enterravam os tesouros. Quando era um tesouro de muito valor, eles escondiam, eles enterravam. Não havia Bradesco, não havia Itaú. Aliás, eu acho que nem há mais Bradesco e Itaú, é só Nubank, né? Mas não havia banco naquele tempo, eles escondiam o dinheiro, eles enterravam literalmente. Essa era a forma deles esconderem, se livrarem, muitas vezes, daqueles salteadores, de bandidos. Quem aqui já ouviu falar sobre os vikings? Alguém? Talvez você nunca ouviu falar, eu acho difícil, mas talvez você assistiu a série dos vikings, né? Então, muita gente conhece os vikings através da série dos vikings. Mas esses homens, esses vikings, eles roubavam tesouros. Eles viviam de roubar tesouros dos outros, de outros povos. Eles entravam nas cidades, eles entravam nos vilarejos, eles invadiam as terras, eles saqueavam tudo que era de valor, os vikings eles pegavam. Mas a grande questão, meus irmãos, dos vikings, era que eles roubavam os tesouros e depois eles continuavam a roubar. Eles não cessavam, eles tinham que roubar mais e mais. Se você conhece um pouco a história dos vikings, você vai saber que isso é verdade. Eles entravam, roubavam o vilarejo, depois eles tinham que ir para um outro lugar, porque a sede de riqueza era tamanha que não encontrava descanso. Eles tinham que roubar e continuar roubando. E aqui, meus irmãos, o que vemos nessa parábola é o contrário. O homem, ele encontra o tesouro e ao invés de sair procurando, ao invés de sair por aí louco, mais e mais, ele vende tudo que tem para comprar o campo onde está aquele tesouro. Você sabe o que isso significa? Ele pega todas as suas reservas, ele pega tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele juntou, e ele simplesmente se desfaz de tudo por causa daquele tesouro.
E o que isso significa, pastor? É simples. Tal tesouro para aquele homem era mais valioso, mais precioso que qualquer outra coisa, pérola ou até mesmo ouro. Ele encontrou aquilo que não precisava mais ele buscar. Ele encontrou aquilo que ele não precisava mais correr atrás. Ele encontrou aquilo que fez o seu coração descansar. Aleluia. A busca daquele homem cessou no momento que ele encontra o tesouro. Ele não precisava mais buscar riquezas. Ele não precisava mais comprar propriedades, porque o tesouro era maior do que tudo. O tesouro era maior que as propriedades. O tesouro era maior do que todas as coisas. A sua busca cessou naquele momento. E o que levou esse homem a tal atitude? A resposta é simples, já foi dada, meus irmãos. O tesouro era mais precioso do que tudo que ele tinha. E ele não se delongou. Ele não ficou se perguntando se era ou não uma boa escolha, se era ou não a melhor escolha a se fazer. Ele simplesmente se desfaz de tudo que tem por causa do tesouro. Aleluia. Nós não sabemos, historicamente, é uma parábola, que tesouro era aquele, mas o fato daquele homem ter ficado tão maravilhado a ponto de vender tudo que tem para possuir aquele tesouro, de fato era maravilhoso e precioso. Eu até já falei sobre uma matéria que eu tinha lido. Eu não sei quem conhece aqui, mas há uma banda de rock chamada Korn, e é uma banda de rock bem pesada, né? E um guitarrista dessa banda, ele se converteu ao evangelho, o Brian Welk. E essa matéria sobre o Brian, saiu no jornal estampada, e a matéria dizia assim: Brian Welk contou que tinha tudo, dinheiro, mulheres, drogas, mas ainda se sentia vazio. Então, um encontro com Jesus mudou completamente sua vida. E o que aconteceu com Brian? Ele descobriu o tesouro. Ele encontrou o tesouro. O que aconteceu com você, meu irmão, minha irmã? Quando você estava caminhando lá, sem rumo, sem esperança, sem perspectiva de vida, você andava em direção ao inferno, e cada vez mais você estava indo mais e mais fundo, até que você ouviu a mesma voz que chamou Lázaro. E tudo mudou para você também, porque você descobriu o tesouro que vale a pena largar tudo por ele. Embora a reportagem fale uma besteira aqui, parece que foi isso mesmo que aconteceu com ele. E eu fui pesquisar se o Brian ainda estava crente. E graças a Deus ele está, E toda vez quando a banda faz um show, no final ele junta ali alguns crentes, dentre eles Todd White, que é um evangelista americano bem conhecido, que ora muito por curas, e eles começam a evangelizar todos os roqueiros que entram no show. Alguns se convertem para a glória de Deus. Deus é muito bom. Mas qual a besteira aqui que eu falei da reportagem? A matéria começa dizendo que Brian tinha tudo. Ele tinha tudo, ok, mas o que era esse tudo? E a matéria diz, pelo que lemos: dinheiro, mulheres, drogas. Isso era o tudo. Dinheiro, mulheres, drogas. É sério que isso é tudo? É errado. Brian Welk trocou o nada pelo tudo. Ele trocou o nada pelo tudo. O tesouro é tudo, e Cristo é o tesouro. Cristo. Eu não consigo entender quando eu vejo pessoas que dizem: olha,
Eu tinha tudo. Eu tinha tudo e só faltava Jesus. Como é que é? Eu tinha tudo, só faltava Cristo só. E aí quando veio Cristo, aí eu fiquei bem, porque era só o que faltava. Não, querido, faltava tudo. Se falta Cristo, falta tudo. Muitas vezes nós vemos isso nos testemunhos cristãos. Muita gente conta parece com orgulho do que era antes, não é? Eu era assim, eu era alguém muito assim, né? Se falava alguma coisa, eu ia lá e batia em 6. Quem já viu esses testemunhos? Aí você vê e fala, cara, eu não vou falar muito porque esse camarada me bate também, porque é o jeito que ele está falando. A pessoa conta com orgulho quem ele era. Meu irmão, diga quem tu és. O importante não é quem você foi antes de ter encontrado o tesouro. O importante é quem você é agora, nele. Se falta Cristo, falta tudo. O tudo para a sociedade é nada. É nada. O que compõe, o que quer dizer, o que significa sucesso para o mundo? É você ter o seu nome estampado nas páginas de uma revista. O que é sucesso para o mundo? É você ter aquilo que todo mundo busca em ter. Bens materiais, você ter uma casa boa, você ter um carro bom, você trabalhar na melhor empresa, você ter a sua melhor empresa. Isso é sucesso para o mundo. É você ser cercado de pessoas de sucesso. Porque o mundo ensina isso. Inclusive, se uma pessoa não é de sucesso, não ande com ela, porque você tem que andar com aqueles que são que nem você. Mas Jesus não fez isso. Jesus andou com a ralé. Ele andou com aqueles que não eram nada. E foram esses nadas que transformaram a história humana. Sucesso para Jesus é você encontrar o tesouro. E é por isso que o próprio Cristo ele diz: aonde está o seu tesouro, está o seu. E aí eu te pergunto, hoje, aonde está o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Será que o seu tesouro, o tesouro que para você é tão precioso, que você carrega, ele é digno de você abandonar todo o restante? Você abandonaria todo o resto? Ah, pastor, não chama de resto, é resto. Por causa desse tesouro. Meus irmãos, Cristo Jesus é suficiente para nós. Você consegue imaginar os familiares, os amigos daquele homem da parábola? Você imagina um homem chega em casa, olha para sua mulher, olha para os seus filhos. Gente, achei um tesouro. Oh, sério? Você achou um tesouro? Maravilhoso. É isso. O que a gente vai fazer? Vamos começar por onde? Vamos começar os trabalhos. Já lança a picanha, e é isso. É isso que o pobre faz geralmente. Começando os trabalhos, hashtag. Mas ele diz, olha, eu achei um tesouro. E eu vou vender tudo que a gente tem por causa desse tesouro. Você imagina os familiares olhando para esse homem? Eles devem ter balançado a cabeça negativamente. Como assim? Desaprovação. Como pode ele ter feito tal escolha assim, de modo tão impetuoso? Que tesouro é esse? Que você simplesmente não olha para o redor, você ignora o contexto, você ignora todo o restante. Que tesouro é esse? Tem que ser muito precioso, e é. Isso me lembra o livro Peregrino de John Bunyan. Quem lembra que a família de John Bunyan ri dele quando ele olha, ele diz, eu vou para a cidade eterna. Talvez você não tenha lido o livro, você viu o filme, mas não importa. Você vê que a própria família dele não o apoia
Olha, como assim você vai colocar uma mochila nas suas costas? Você vai sair, vai subir uma montanha por causa de uma luz que você está vendo lá longe? Você ficou louco, homem. Porque tal luz, tal tesouro é digno, é digno, é digno. Os familiares do cristão, que é o personagem que John Bunyan escreve no seu livro Peregrino. Para quem não sabe, esse livro foi escrito na cadeia. Ele estava preso quando ele escreveu esse livro. E o cristão, que é esse personagem principal, ele tem a sua família contra ele. Todos conhecem a história. Ele sai em busca da cidade eterna e ele encontra diversos obstáculos. E sempre obstáculos para fazer com que ele pare, para fazer com que ele não olhe para o tesouro, para que ele olhe para o campo, para que ele olhe para aquilo ao redor, para que ele olhe para aquilo que a gente não tem que colocar os olhos. Meus irmãos, o cristão tem que olhar para a eternidade. Nós vivemos para a eternidade, nós vivemos para aquilo que é eterno. Nada nesse mundo pode satisfazer os desejos, os anseios do nosso coração. Nós vivemos para a eternidade. Quando nós encontramos o tesouro, não importa o que seja, nada mais é precioso do que ele. Nada mais. Eu lembro que um dia eu entrei na minha casa com tudo. Minha mãe estava lavando louça e eu falei: eu sou crente. Ela olhou para mim: como é que é? Eu falei: eu sou crente. Eu peguei a Bíblia aqui da minha tia, ela me deu uma Bíblia, eu fui para a igreja, eu sou crente agora. Ela falou: o diabo é crente, me tu não. Essa é a minha mãe, você viu como ela tinha fé em mim, né? E eu já contei isso, mas minha mãe sabe quantos ídolos tinha no meu coração, quantas coisas eu amava, coisas que não valiam a pena, mas eu amava. Eu colocava todos os meus esforços, todo o meu viver nessas coisas. Mas eu encontrei o tesouro. Quando eu encontrei o tesouro, eu não pensei duas vezes. Eu falei: é isso que eu quero. Eu vou viver para esse tesouro. Eu vou viver para a eternidade. Eu ainda olhei para ela e falei: e você também vai ser crente. Aí ela falou: ah, rapaz, hoje eu vou pro forró. Eu falei: você pode ir, você não vai achar uma porta de forró aberta. Só não falei segundo a minha palavra porque eu ainda não tinha essa fé, né? Mas você não vai achar. E ela saiu e não achou, né? Não achou. E aí quando ela chegou, eu já tinha jogado os santinhos dela tudo fora. Não faça isso, tá, irmão? Mas naquele tempo eu fiquei meio doido, tá? Mas depois Jesus abençoou e deu tudo certo. Mas ela, a minha irmã, todo mundo foi para Jesus, glória a Deus por isso. E não foi por causa de mim, irmãos, não foi por causa de mim, porque eles olharam para mim e viram que eu encontrei um tesouro que é digno de deixar tudo por ele. É o tesouro é maior do que tudo. Você lembra da sua conversão? Quando você encontrou o tesouro e viu a sua preciosidade, se fosse exigido para você deixar tudo, você deixaria, sim ou não? Deixaria. Você deixaria. E o que mudou? Agora, será que você deixaria? Aleluia. Você venderia tudo por causa desse tesouro. Você faria a mesma coisa que o homem da parábola o fez. Você não olharia as consequências, você não mediria o custo, você não faria contas, você simplesmente faria como Levi. Jesus chega em Levi, um cobrador de impostos, está trabalhando ali para Roma, traindo o seu próprio povo, tirando dinheiro do próprio povo e ainda trabalhando para Roma. Por isso que o cobrador de impostos, o publicano, era considerado um inimigo.
o pior dos pecadores. Mas Jesus olha para esse homem e ele não diz: olha, Levi, eu tenho um plano na sua vida, sabe o que é? Eu vi você quando você era criança. Não, ele diz: segue-me, somente. Ele não explicou. Levi ganhava dinheiro, tinha uma boa grana, e por trabalhar em Roma, ele tinha portas abertas em Roma, mas ele não mediu, ele ouviu: segue-me, e ele seguiu, porque ali estava o tesouro vivo, o tesouro, aleluia. Ele é o tesouro mais precioso de todos. A Escritura diz que o homem transbordante de alegria ao encontrar o tesouro, ele vende tudo que tem. Transbordou de alegria. Ele transbordou de alegria. Os que descobrem o reino, os que estão em Cristo, encontram nele mais alegria que em qualquer prazer temporal dessa vida. Pastor, eu não consigo abandonar esse pecado, eu não consigo largar esse vício. Vez após vez eu me vejo lá de novo, fazendo a mesma coisa, voltando à mesma cisterna com um balde para pegar água suja. Te falta encontrar o tesouro. Pastor, mas eu já encontrei. Mas a sua atitude deve ser como a desse homem. Você transborda de alegria, porque o tesouro é tão precioso que você simplesmente olha para todas as coisas que, entre aspas, te davam prazer, e olha para o prazer eterno que é o tesouro, Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, Deus está falando ao coração de pessoas nessa manhã. Deixa eu te dizer uma coisa, um recado de Deus ao seu coração. O que você precisa não é mais alegria momentânea. O que você precisa não é mais prazer. Quem está me ouvindo está entendendo. O que você precisa é de Jesus Cristo de Nazaré. E quando eu falo Jesus Cristo de Nazaré, eu não estou falando de você ir à igreja, não estou falando de você cantar músicas, de você levantar a sua mão, de você ofertar, de você dizimar. Estou falando de você trocar tudo pelo tesouro, porque o tesouro é mais precioso, é mais precioso. A Escritura diz que esse homem teve tanta alegria, que ele transbordou. E a alegria que Cristo nos dá, a alegria que vem do tesouro, não é alegria que a gente perde quando perde coisas. A alegria que vem do tesouro não é a alegria que cai por terra quando uma relação cai por terra. Não é a alegria que cai por terra quando o dinheiro cai por terra. A alegria que vem do tesouro é eterna, porque não depende das circunstâncias, depende do tesouro. Do tesouro. Ele é digno. Ele é digno. Glória a Deus. 1 Pedro 1, verso 8, o apóstolo Pedro diz o seguinte: embora nunca o tenham visto, vocês o amam, e ainda que não vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa.
ainda que vocês não estão vendo, ainda que vocês não veem com seus próprios olhos agora, mas vocês creem, não apenas creem, mas regozijam, vocês transbordam de uma alegria que é inexprimível e gloriosa. Jesus chama essa alegria de plena, é uma alegria plena, é uma alegria completa. O que é uma alegria completa? É uma alegria que não depende de momentos felizes, é uma alegria que não depende de momentos alegres, é uma alegria que não depende de se eu levantei com o pé direito ou o pé esquerdo. É uma alegria que está firmada não no que eu tenho, não nas relações que eu tenho, não enquanto eu tenho no banco, não nos meus bens materiais. É uma alegria que está firmada naquele em quem não há sombra de variação, no tesouro Jesus Cristo. Aleluia. É exatamente essa alegria que recebe aqueles que encontram o tesouro Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos e bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse homem, o homem da parábola, Jesus diz que ele transbordou de alegria. E esse é o mistério da vida cristã, irmãos. Esse é o mistério da vida cristã. Sabe por que ninguém nunca parou e conseguiu parar a igreja de Jesus? Porque a igreja de Jesus, sabe, irmãos, desde o início, eles tentam matar a igreja. Inclusive eles mataram muitos irmãos nossos. Mas sabe por que eles não conseguiam matar a igreja? Porque como é que você vai matar alguém que já está morto? Os crentes olhavam para essa vida, detalhe, tá? Paulo, ele diz: eu estou crucificado com Cristo, mas ele também diz que o mundo está crucificado para mim. O que ele quer dizer? Nada nesse mundo satisfaz o meu coração. Eu estou pleno, eu estou completo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então as pessoas olhavam para os cristãos, por exemplo, cristãos que morreram nas arenas. Se você puder, leia o livro chamado Mártires do Coliseu. Leia um outro também chamado O Livro dos Mártires. Você vai ver como na Itália, em Roma, eles faziam com os nossos irmãos. Como eles construíam máquinas que simplesmente matavam os nossos irmãos. Como eles eram criativos para o mal. Tinha uma máquina que ela puxava um lado do corpo e o outro lado do corpo até quebrar os ossos dos nossos irmãos. E sabe o que mais deixava atônitos os algozes? É que eles não viam ninguém reclamando. É que eles não viam ninguém praguejando contra eles. Por quê? Porque eles haviam achado o tesouro. E o tesouro ele não é só bom. O tesouro, ele não é só precioso quando tudo vai bem. O tesouro não é somente precioso quando tudo vai bem. O tesouro é precioso em todo o tempo. No sofrimento, nós estamos alegres. Pastor, isso aí você fala, mas isso aí é bonito na teoria. Eu estou chorando, pastor. Você pode chorar e estar alegre ao mesmo tempo. Eu estou sofrendo, pastor. Você pode sofrer e estar alegre ao mesmo tempo. Porque a alegria que provém do tesouro não diz respeito ao seu estado de espírito, diz respeito a quem Ele é, e Ele é suficiente. Ele é suficiente. Quem está ouvindo ainda diz amém, irmãos. No livro dos Mártires, tem uma história que foi uma das histórias que mais me chocou. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Um casal com 4 filhos pequenos,
Para quem não sabe, eles faziam jogos ali em Atenas. Eles faziam jogos no Coliseu. No Coliseu. E jogos de morte. Muitas vezes eles soltavam leões, e aqueles leões de chácara, leões enormes, não é esses leões que a gente vê, leões enormes. De um lado do Coliseu, abria-se um portão de ferro e saíam os leões, e do outro lado eles abriam a porta onde tinha muitos cristãos. E os cristãos, eles eram comidos vivos pelos leões. E uma história que me chocou muito, foi um casal com 4 filhos pequenos. A mulher olhou para o marido e disse: eu estou com medo. E o marido orou para que Deus levasse a mulher antes dela sofrer. E Deus levou. Eu sei que é uma coisa assim que a gente fala, como que se dá glória a Deus? É algo tão triste, é algo tão pesado. Mas aquele irmão agradeceu a Deus aquele feito, e em seguida eles foram comidos pelos leões. Sabe o que fez cada um deles não reclamar, não praguejar, não falar: vocês vão para o inferno, viu? A maioria deles iam cantando canções, porque assim como o homem da parábola, eles encontraram o tesouro, eles encontraram Jesus Cristo. E assim, geralmente, como nós pensamos que nós encontramos, a gente olha para o tesouro e fala: eu encontrei o tesouro. E a gente sabe que na real foi Ele que nos encontrou. Foi Ele que nos encontrou. Aleluia, glória a Deus. Alegria, meus irmãos, é uma realidade na vida cristã. Ela não depende, não está condicionada a um momento bom. Se estamos em paz, temos a alegria de Cristo. Se vivemos em tribulação, temos a alegria de Cristo, pois a nossa alegria vem do tesouro. Como a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que eu continuo, é por isso que eu sigo, é por isso que eu vou, mesmo chorando, mesmo me arrastando, eu ando para frente. Por quê? Porque eu aprendi com o meu Senhor. Eu aprendi com o meu Senhor na cruz do Calvário, olhando para os seus algozes e dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, porque a alegria de muita gente simplesmente acaba. Porque nós usamos tanto aquele péssimo ditado: a alegria de pobre dura pouco. Quem já usou esse ditado aqui? Ah, tá, vocês são muito crentes. Eu não usei, não, eu não uso esse ditado, não. Eu não uso ditados mundanos. Quando uma coisa dá ruim, você vai falar: a alegria de pobre dura pouco. Eu sabia, estava tudo dando certo. Lembra uma história do John Wesley, caminhando com o seu cavalo, e ele pregava, né, quando ele andava a cavalo. Foi o cara que mais andou a cavalo, ministrando, pregando a palavra, pregando o evangelho. E um dia ele estava falando com Deus que havia 3 dias que ele não tinha sido perseguido. Ele falou: Senhor, tem alguma coisa estranha. Quando ele passou por um vilarejo, por um senhor que ele tinha pregado, o Senhor falou: Ei, Wesley! Ele olhou e o Senhor deu uma blocada na cabeça dele. É isso. A alegria de pobre dura pouco. A alegria finda, e a alegria das pessoas acabam entre aspas, finda quando o propósito e a satisfação do coração dessas pessoas estão nas coisas deste mundo. Se a alegria para você é ter tudo e não ter falta de nada, quando lhe faltar algo, lhe faltará alegria. Se a sua alegria está em um relacionamento, no cônjuge, se você perdesse alguém ou a sua relação, sua alegria também acabará.
Resumindo, se o motivo da sua alegria são coisas passageiras, como muito dinheiro, relacionamentos, carro, emprego, reconhecimento, fama, status e etc., tudo isso pode acabar uma hora. E acabará junto a alegria se você depender dessas coisas. Por que tem gente que sobe no alto de um prédio, atira na própria cabeça? Gente que tinha tudo. Porque é sobre isso. Os valores mundanos, as coisas deste mundo, não tem valor eterno. Não pode mudar quem nós somos. Apenas aquele que muda quem nós somos é o tesouro Cristo Jesus. Ele transforma o nosso coração. Ele nos dá alegria completa. Bens materiais podem acabar, Cristo Jesus é eterno, Ele é Deus. Nossa alegria deve estar em Cristo, porque todo o resto pode acabar um dia. Saúde, bens, pessoas, emprego. Mas se nós estivermos firmes em Cristo, nossa alegria será plena e completa, como diz a Escritura. Por isso, eu falei tanto sobre alegria, porque Jesus diz que o homem, ao encontrar o tesouro, ele transbordou de alegria. Transbordou de alegria. Eu queria só fazer um experimento social aqui nessa manhã. Olha para a pessoa do seu lado, vê se ele está alegre. Nós temos a alegria de Jesus Cristo em nós. É por isso que nós não dependemos de coisas para estarmos alegres. Nós temos a alegria de Jesus em nós. Eu estou caminhando para o final, irmãos. O homem transbordou de alegria, porque independentemente de quanto valia os seus bens, ou quanto ele tinha guardado, ele sabia que enterrando, como era comum na época, ninguém além dele poderia pegar para si. Ninguém poderia pegar para si. Ele sabia o que estava fazendo quando ele vendeu tudo por causa do tesouro, porque o lucro que ele obteve era sem dúvidas incomparável. Incomparável. Tanto aqui como na eternidade, seguir Cristo é motivo de muita alegria. Há aqueles que confundem santidade com cara feia. Tem gente que acha que quanto mais cara feia tem, mais santo é. Seguir a Cristo é motivo de muita alegria. Um dia uma mãe entrou com a bebê na igreja. E a bebê, virada de costa, a mãe aqui segurando, deu risada, a pessoa de trás deu risada para a bebê. A mãe bateu na mãozinha da criança e falou: para de rir, você está na igreja. Seguir a Cristo é motivo de muita alegria. Deixa eu te dizer uma coisa, nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra. Nós deveríamos ser o povo mais alegre da terra. Irmãos, Jesus é o mais interessado. É o mais interessado em que nós estejamos satisfeitos nele. Ele é o mais interessado. As pessoas mais felizes da terra não são aquelas que dormirão hoje sobre um teto de vidro, vendo as estrelas em Dubai.
as pessoas mais felizes da terra hoje, não importando se estão em um apartamento luxuoso, numa casa na favela, antes de dormir ajoelhados, eles dirão: obrigado, Jesus. Tu és o tesouro mais precioso de todos, a pérola mais inestimável. Por que os religiosos da época odiavam Jesus? Porque Jesus contrariava tudo. Toda a religiosidade da época andava com aqueles que ninguém gostariam de andar. Os religiosos estavam sempre lá, sempre com as suas caras feias, sempre com as suas caras fechadas, porque a gente está falando de eternidade, estamos falando de inferno, estamos falando de vida ou morte. A gente não pode sorrir. Jesus andava com as crianças, era diferente de todos. E quando alguém chegava perto de Jesus, inclusive isso aconteceu, mandaram 2 camaradas para prender Jesus, e aí os camaradas não voltou mais. Perguntaram: o que aconteceu? É que ele fala de um jeito que não tem como, é que ele fala de uma maneira que o que ele falou aqui, entendeu? Transformou, não tem como. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Esse é o nosso tesouro precioso. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso nós devemos transbordar de alegria como aquele homem. Embora o homem tenha comprado aquele campo, o importante não é o campo, e sim o tesouro. E ele só comprou o campo por causa do tesouro. E esse campo pode apontar para esse mundo. O campo pode ser e é bonito, é belo, mas é apenas um campo, é apenas sombra do que representa o verdadeiro tesouro. O nosso problema, meus irmãos, é que nós estamos maravilhados demais com este mundo, maravilhados demais com este campo. Estamos estupefados com a beleza do campo, e muitas vezes não valorizamos o tesouro como deveríamos valorizar. Do mesmo modo como o tesouro está enterrado no campo, e ele permanece oculto aos olhos das pessoas, assim também milhares de pessoas passam correndo pelo campo dia após dia, que contém o reino dos céus, e não notam, porque estão com seus olhos fitos aqui. E quantas pessoas que frequentam igreja estão assim, com os olhos fitos nas coisas dessa terra, nas coisas deste mundo, no prazer, no dinheiro, no sexo, ídolos. Muita gente passa apenas pelo campo e diz: olha que coisa maravilhosa este campo, olha esses prédios, olha essa beleza, olha como tudo é maravilhoso. E de fato toda a criação de Deus é bela, mas mais precioso é o tesouro, Jesus Cristo. Ele é. E a ideia de comprar o campo não tem a ver com comprar a salvação. Ao invés disso, a parábola enfatiza o valor inestimável do tesouro escondido, que é o reino dos céus, que é mais valioso do que qualquer sacrifício ou qualquer ato de vender tudo que tem. Tudo é sobre Jesus, tudo é sobre o tesouro. E você tem a consciência hoje que não há nada mais valioso do que Cristo em sua vida. Nada é mais valioso, nada é mais precioso do que Cristo. Ele é suficiente. Que o campo, embora seja belo, importante, não se compara à beleza do tesouro.